Boa noite, amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas para esta nossa segunda noite. Estamos vivendo uma jornada litúrgica em Mariologia, uma promoção do Regional Sul 4 da CNBB, o Estado de Santa Catarina, em parceria com a FACASC, a Faculdade Católica aqui também do nosso Estado. Quero acolher também a secretária da nossa Comissão de Liturgia, Tânia. Boa noite, Tânia, bem-vinda. Boa noite, Padre João Humberto. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais do Regional Sul 4 e também da nossa Faculdade Católica de Santa Catarina, FACASC. Que sejam todos muito bem-vindos para essa segunda noite de estudo acerca do tema de Mariologia. Estamos na segunda noite, então você que não participou ontem, por acaso, lembro, as lives ficam todas gravadas no Facebook, no YouTube, você pode assistir, reassistir quando puder desejar. Lembro, você que está nos acompanhando agora ao vivo, coloque, registre também ali nos comentários de que paróquia, de que cidade você nos acompanha, qual é a sua diocese, temos tantos participando também de outros estados do Brasil, né? É muito bom para nós percebermos também o alcance desse tipo de iniciativa. Também você que nos assiste pelo Facebook, coloque ali nos comentários de onde você está nos assistindo. Para os estudantes, ou enfim, todos aqueles que desejarem depois o certificado das horas complementares, ao acompanharem ao vivo as transmissões dessa semana, é preciso registrar a presença através do link. O Jason, que nos ajuda com a técnica, vai também depois colocar aqui no chat o link, ou mesmo na descrição do vídeo, nos comentários também lá do Facebook. É você que precisa, depois do certificado, registre durante a transmissão ao vivo a sua presença. Muito bem, antes de acolhermos também o assessor desta noite, nós queremos, mais uma vez, nos colocar na confiança junto de Deus com a nossa oração. Quero convidar a Luísa, que é da Diocese de Caçador. Boa noite, Luísa, bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Padre João, Taninha e todos que nos acompanham. Vamos iniciar nosso momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos ao Espírito Santo, rezando a oração pelo Sínodo. Aqui estamos, diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assisti-nos, descei aos nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer, mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada por nós pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vô-lo pedimos a vós, que sempre e em toda parte agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ouvir agora o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 37. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, o anjo lhe disse: Alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ao ouvir isso, Maria ficou confusa
e se perguntava o que esta saudação queria dizer. O anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça junto de Deus. Eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe dará o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não vivo com nenhum homem? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Eis que sua parente Isabel também concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês daquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos a Deus que renove as bênçãos sobre todos nós, confiando-nos a proteção da Virgem Maria. Após cada prece, rezemos: Mãe querida, intercedei junto a Deus por todos nós. Mãe querida, Senhor, intercedei. iluminai a Igreja. Senhor, iluminai a Igreja e abençoai todo o povo fiel, o clero e os leigos. Rezemos. Mãe querida, intercedei junto a Deus por todos nós. Senhor, infundi o vosso Santo Espírito sobre os nossos governantes, para que saibam conduzir a sociedade na paz e na justiça. Rezemos. Mãe querida, intercedei junto a Deus por todos nós. Senhor, não desamparai as famílias e concedei a toda a juventude sabedoria, livrando-os das armadilhas do mundo. Rezemos. Mãe querida, intercedei junto a Deus por todos nós. Senhor, abençoai nossas crianças e concedei-lhes um desenvolvimento integral, livrando-as de toda a violência. Rezemos. Mãe querida, intercedei junto a Deus por todos nós. Senhor, dai-nos capacidade evangélica de socorrer os mais fracos e oprimidos de nossa sociedade, também os doentes e os desamparados. Rezemos. Mãe querida, intercedei junto a Deus por todos nós. Senhor, fazei que nós, presentes neste momento de formação, imitando a Mãe de Deus, forte e sábia, nos tornemos adultos na fé, como Maria. Rezemos. Mãe querida, intercedei junto a Deus por todos nós. Confiantes em sua materna intercessão, a ela voltemos o nosso olhar suplicante e rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, muito obrigado, Luísa.
Luísa é também da Coordenação Diocesana de Liturgia lá de Caçador. Muito obrigado, na pessoa da Luísa, toda a Diocese de Caçador também, pelo apoio, a comunhão conosco nesses dias. Deus abençoe. Obrigado. Queremos agora, então, acolher também o assessor desta noite, nosso querido Padre Vítor Galdino Feller, que nos tratará do tema o culto mariano na perspectiva da Marialis Cultus. Padre Vítor é licenciado em Estudos Sociais, teólogo e doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, na Itália. Professor da nossa FACASC, Faculdade Católica de Santa Catarina, a instituição onde também exerceu a função de diretor. Padre Vítor foi professor de a grande maioria de nós padres, né, aqui do regional, que passamos pelo ITESC, hoje pela FACASC. É docente de Filosofia da Religião e de Pensamento Social Cristão, também na Faculdade de São Luís, Faculdade de Filosofia em Brusque, Santa Catarina. Editor-chefe da revista Encontros Teológicos da FACASC. Pertence ao clero da Arquidiocese de Florianópolis, na qual já exerceu e exerce muitas funções, atualmente também como vigário geral. É membro da Congregação para a Doutrina da Fé da CNBB, assessor e escritor para diversos temas na sua área de ensino, especialmente a teologia sistemática, entre as quais também a Mariologia. Padre Vítor, uma alegria imensa tê-lo conosco mais uma vez e agora para esta jornada litúrgica em Mariologia, tratando deste documento tão importante naquilo que nós nos propomos, a Marialis Cultus. Deus te acompanhe, obrigado desde já, com o senhor a palavra. É uma alegria para mim estar aqui com você, Padre João Humberto, com todos aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, como é o nome do outro, de StreamYard, e vamos então conversar sobre o culto mariano na visão, na perspectiva da Marialis Cultus. A Marialis Cultus é uma exortação apostólica do Papa Paulo VI, São Paulo VI, de 1974. E ela pretende exatamente trabalhar para a reta ordenação e desenvolvimento do culto à bem-aventurada Virgem Maria. Então, eu vou pedir que o Jason ponha ali para mim os slides. É uma série de slides que eu preparei sobre a Marialis Cultus. Eu vou apresentando aqui, não na sequência dos slides mesmos, eu vou fazer uma sequência própria. Mas nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Primeiramente, algumas reflexões sobre a Maria na liturgia, depois Maria como modelo de culto cristão, depois orientações para o culto mariano e, por fim, uma citação um pouco longa, mas bastante interessante, do próprio Paulo VI, São Paulo VI, sobre o culto a Maria. Então, falando sobre Maria na liturgia, comecemos antes a ter uma ideia do que é liturgia, para depois nos colocarmos no culto mariano em termos litúrgicos. Comecemos dizendo que liturgia é expressão de fé. A liturgia não cria a fé, mas supõe a fé. Pio XII dizia isso, né? Para que nós possamos cantar, celebrar, festejar, enfim, participar da liturgia, é preciso que nós tenhamos fé. Embora a liturgia possa servir de catequese, servir de caminho para a fé, na verdade, a liturgia supõe uma fé já constituída, uma fé que se expressa no culto cristão. Concílio Vaticano II, na Constituição sobre a liturgia, Sacrosanctum Concilium, no número 7, a Constituição para a reforma, para a renovação da liturgia, o Sacrosanctum Concilium diz: a liturgia é o exercício da função sacerdotal de Cristo.
Nela, os sinais sensíveis significam, e cada um à sua maneira, realizam a santificação dos seres humanos. Na liturgia, o corpo místico de Jesus Cristo, cabeça e membros, ou seja, o próprio Jesus Cristo que é a cabeça e todos nós que somos membros do seu corpo, o corpo místico presta a Deus o culto integral. Então, como expressão de fé, a liturgia é um lugar privilegiado, pois nela a fé se torna não apenas explicação, mas louvor, oração, memória, celebração, festa, canto, solenidade, e tudo isso ao redor do mistério pascal. Portanto, nós temos a revelação de Deus, Deus que se revela a nós pela Escritura, pela tradição. Em resposta à revelação de Deus, nós temos a fé, e para celebrar esta fé, nós temos a liturgia. Portanto, objetivamente, a fé precede a liturgia. Mas, subjetivamente, ou seja, na vida de cada um de nós, no interior, na mística, na caminhada de cada um de nós, pode acontecer que a liturgia leve a fé. A liturgia pode tornar-se um meio de evangelização, de catequese, um caminho que leve à fé. E como veículo de celebração da fé, ela precisa ser constantemente revisada para cumprir sempre a sua missão epifânica, a sua missão de manifestação dos mistérios de Deus. Por isso ela precisa ser revisada de tanto em tanto. Foi o que fez, por exemplo, nos séculos passados, nas diversas dioceses, o Concílio de Trento em 1500, o Concílio Vaticano II em 1962, 63, e agora o Papa Francisco, na Desiderio Desideravi, também propõe que nós aprendamos, que nós entremos no mistério, que nós tenhamos afeto para celebrar bem a liturgia. Por isso, não há definições dogmáticas de uma celebração, como existem sobre uma verdade de fé. Na ordem dos sinais, quero dizer, ritos e palavras, a liturgia expressa a fé vivida pelo povo, nas suas determinadas culturas e diversas épocas. Então, não é uma verdade dogmática, é uma celebração litúrgica, é um conjunto de ritos, de palavras, formando, portanto, sinais que vão sendo adaptados às culturas conforme as diversas épocas. O que garante a essência nessa caminhada toda é sempre a celebração do mistério pascal. Na Eucaristia, por exemplo, porque liturgia não é só a Eucaristia, todos os sacramentos são celebrações litúrgicas. Mas, por exemplo, na Eucaristia, nós celebramos o sacrifício memorial e a presença real do Cristo ressuscitado. Então, a liturgia é sempre celebração do mistério da redenção. Como a nossa salvação, a nossa redenção, brota do plano salvífico trinitário, né, do amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e consiste em aproximar-nos, a nossa salvação consiste em aproximar-nos cada vez mais da Trindade, assim também a liturgia tem sua fonte e seu fim na Santíssima Trindade. Por isso, a liturgia não celebra diretamente cada uma das pessoas divinas, mas celebra o plano salvífico, a economia, a história da salvação, realizada por meio delas. Por isso, a liturgia é sempre oração ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Ela celebra fatos salvíficos, não celebra ideias, nem pessoas. Por isso, a gente tem que cuidar para não fazer da nossa liturgia celebração de ideias, de temáticas, de temas, ou celebração de pessoas. Mesmo quando se trata, por exemplo, de jubileus, de padres, etc., nós não estamos celebrando o jubileu, nós estamos celebrando o fato salvífico da morte e ressurreição do Senhor. Então, a liturgia não celebra nem pessoas divinas, muito menos pessoas humanas. Diferente de outras religiões que fazem o culto da natureza,
primavera, verão, outono, inverno, por isso é um culto cíclico, que sempre se repete. A fé cristã celebra o culto da salvação, que é uma história. Passa-se ao plano dos sacramentos. E por isso a celebração através dos sinais de um evento histórico. É uma história que se está celebrando. A história da revelação de Deus em todas as Escrituras, em todo o Antigo Testamento, sobretudo na encarnação, ministério público, paixão, morte, ressurreição do Senhor. É um grande evento histórico, salvífico que nós celebramos. Temos uma herança do Antigo Testamento, onde já havia um sacrifício pascal para celebrar o Êxodo, para celebrar a libertação, e agora nós celebramos o mistério pascal, a Páscoa de Jesus, da morte para a vida, celebramos a nossa Páscoa, do pecado para a santidade, do egoísmo para a comunhão, por isso toda a liturgia deve estar voltada para a Eucaristia. Então, a liturgia é sempre ação do povo, é um serviço público, esse é o sentido da palavra liturgia. Refere-se, então, à celebração de cada um dos 7 sacramentos, do ofício divino, ou também conhecido liturgia das horas, a celebração da palavra, a profissão de vida religiosa, sacramentais, como bênçãos, exorcismos, exéquias, indulgências, tudo isso é liturgia. Há uma distinção entre liturgia e religiosidade popular. A liturgia é sempre cristológica, voltada para Cristo, a partir de Cristo, com Cristo. A liturgia é sempre universal, quer dizer, é a mesma celebração em todo o mundo. A liturgia celebra uma história de salvação. Por isso ela é normativa para todos os fiéis em todo o mundo. Já a religiosidade popular, por exemplo, ela é particular ou regional, não é universal. Por exemplo, a devoção a Nossa Senhora da Penha é particular, é regional, é daquele determinado lugar. A veneração a São Miguel Arcanjo, a veneração a São Jorge, que celebramos hoje, é particular, é regional. É uma questão de devoção, ela não tem caráter obrigatório. Por isso é livre. Você não é obrigado, não há uma norma para você celebrar uma religiosidade popular. Você celebra se quiser. É uma devoção, por isso é livre. Já a liturgia, não. Na liturgia há uma obrigação, evidentemente. Não é uma lei policial, mas é uma lei da nossa fé. É por isso normativa para a nossa fé. Como é que fica Maria na celebração litúrgica? Nosso assunto, então. O culto a Maria deve ser celebrado, sobretudo, na liturgia, diz o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium. O melhor lugar para cultuar Maria, para reverenciar, para venerar Maria, é na liturgia. O culto mariano não termina em si mesmo. Nós nunca podemos cultuar Maria, venerar Maria, ela por si mesma. Nós sempre precisamos lembrar de Maria no plano redentor de Deus. Por isso, é preciso considerar um culto singular a Maria, por causa do lugar também singular que ela tem nesse plano redentor. Vamos repetir. Então, Maria tem um culto singular na caminhada da fé cristã, por causa do lugar singular que ela tem nesse plano do Redentor. Então, não é uma veneração a ela por ela mesma, mas é pelo fato dela ter esse lugar no plano da salvação. A proclamação da bem-aventurada Virgem Maria, da bem-aventurança de Maria, como ela mesma disse, todos me chamarão bem-aventurada. A proclamação da bem-aventurança de Maria não termina nela, mas com ela termina em Deus, né? A minha alma glorifica o Senhor, meu Deus, meu Salvador. Então, ela mesma sempre aponta para Deus, para o plano redentor de Deus. Então, a liturgia mariana é desenvolvimento do Magnificat. Magnificat, que é
onde aparece esse louvor a Maria, né? E onde ela mesma anuncia que todas as gerações vão chamá-la de bem-aventurada. A liturgia é o melhor lugar para isso. Agora, Papa Paulo VI, na introdução da Marialis Cultus, exortação apostólica de 1974, na introdução, o Papa São Paulo VI diz que o culto mariano sempre deve ser celebrado em torno da redenção de Cristo. Como já foi dito antes, porque ela tem um lugar especial no plano redentor de Deus Pai, revelado, realizado em Cristo. O culto mariano na liturgia sempre deve lembrar Maria como mãe de Cristo e mãe da Igreja. Não só mãe de Cristo, mãe de Deus feito homem em Jesus de Nazaré, não só mãe de Deus que se fez homem em Jesus Cristo, mas também mãe da Igreja. E para entender Maria como mãe da Igreja, o melhor caminho é entendê-la primeiramente como membro da Igreja, como também diz a Lumen Gentium, documento sobre a Igreja, Constituição sobre a Igreja, do Concílio Vaticano II. Maria é membro da Igreja. E sendo membro da Igreja, na fidelidade, no amor, na companhia, no cuidado que ela tem com todos os membros da Igreja que somos nós, ela é também mãe da Igreja. O culto mariano é um culto de veneração. Existe a palavra dulia que significa veneração, e perdulia. Então, veneração é um louvor, é uma honra em grau máximo, hiperdulia. Sempre lembrando que veneração não é adoração. Em grego, latria, adoração se presta apenas a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, veneração, uma veneração sempre perpassada de alegria, porque mesmo quando nós falamos de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Piedade, a desolação, a dor de Nossa Senhora, nós sempre precisamos lembrar que toda a história da salvação é marcada pela alegria da salvação. E essa alegria é manifestada desde o início da vida de Maria, ou de como se revela a figura de Maria nos evangelhos, como, por exemplo, lemos hoje na Anunciação. Paulo VI diz: Deus colocou em sua família, que é a Igreja, que somos todos nós, como em todo lar doméstico, Deus colocou na sua família a figura de uma mulher, que de forma escondida e em espírito de serviço, vela e protege a Igreja. De forma escondida, em espírito de serviço, porque Maria não está preocupada em querer aparecer, querer engrandecer-se, mesmo que ela reconheça que as gerações vão chamá-la de bem-aventurada, ela sempre se colocou em segundo plano, sempre na sombra, sempre escondida, sempre em espírito de serviço. O Papa Paulo VI ainda continua lembrando que na reforma litúrgica conciliar do Concílio Vaticano II, concílio que aconteceu de 1962 a 1965, estamos celebrando, portanto, 60 anos da realização do concílio. Na reforma litúrgica conciliar, propõe-se, com relação ao culto mariano, propõe-se a superação de imagens insuficientes e inadequadas. Imagens que apresentam aspectos muito particulares, muito insuficientes da figura de Maria, esquecendo o verdadeiro lugar de Maria na obra da redenção. Imagens ligadas a esquemas socioculturais do passado, imagens aqui no sentido de conceitos, de ideias, imagens marcadas pelo sentimentalismo religioso, por aquele devocionismo meloso, né? Imagens desconectadas da história da salvação. Ou seja, o Concílio Vaticano II quer que
principalmente na liturgia, mas também na piedade popular, vamos ver a seguir, que Maria seja apresentada como ela é apresentada na Sagrada Escritura. Uma mulher simples, uma mulher forte, uma mulher dedicada, uma mulher apaixonada pelo reino de Deus, uma mulher que não teme seguir o seu filho Jesus Cristo até a hora da cruz, uma mulher que acompanha a igreja nascente, enfim, falar de Maria mais a partir da história da salvação do que a partir de devoções que foram e ainda são criadas no decorrer da igreja. É claro que a fé cristã não impede que nós sejamos marcados pelo sentimento, pela emoção, pelo afeto, mas a gente não pode se deixar levar por um sentimentalismo, um devocionismo, um emocionalismo que nos tira da verdadeira figura de Maria, como ela aparece nas Sagradas Escrituras. Por isso, propõe-se, o Concílio Vaticano II também propõe-se a ajustar as comemorações marianas com a história da salvação, tal como essa história vem sendo celebrada no decorrer do ano litúrgico. É o tema que vocês vão ter com outro assessor nos dias seguintes, né? Maria no calendário litúrgico. Então, o Concílio Vaticano II ajustou as comemorações marianas ou para o tempo do Natal, ou para o tempo da Páscoa, ou para o tempo comum, sempre considerando a história da salvação. Maria na história da salvação, que é revelada nas Sagradas Escrituras. Então, isso foi um primeiro momento para falar uma introdução para falar de Maria na Bíblia. Agora estou voltando aqui os slides para falar de Maria como modelo da Igreja no exercício do culto, conforme Marialis Cultus do Papa Paulo VI. Então, do número 16 ao número 23, o Papa vai mostrando Maria como modelo da Igreja, modelo também para mim, para você, para cada um de nós, modelo no exercício do culto. Então, vamos aprender com Maria como celebrar o culto litúrgico, até mesmo o culto litúrgico em relação a ela, né? O culto mariano na liturgia. O Papa Paulo VI se dá o trabalho de apresentar diversas características da figura de Maria, começando com: Maria é exemplo de atitude espiritual, é modelo da Igreja na fé, na esperança, na caridade, na união com Deus. Ela é modelo do culto a Cristo e ao Pai, né? Modelo por causa da sua atitude espiritual. Maria é modelo do culto cristão porque ela é a virgem que sabe ouvir. Ela acolhe a palavra. Acolher a palavra foi para ela o prelúdio e o caminho para a maternidade. Olha que bonita essa frase do Papa de Santo Agostinho. Santo Agostinho, que morreu no ano 430. Ele dizia: Maria concebeu a palavra primeiramente na mente, no coração, no sentimento, no afeto, na espiritualidade, na fé. Primeiramente concebeu a palavra na mente, depois ela concebeu no ventre. Então, concepção espiritual, de tal maneira que chegou a ser uma concepção biológica, uma concepção física. Por isso, Maria é servidora da palavra. Ela encarna em si mesma a palavra. E a Igreja também, com Maria, seguindo esse exemplo, a Igreja também escuta, acolhe, proclama e pratica a palavra. Maria, diz o Papa Paulo VI, é virgem dada à oração. Uma mulher que vive a oração. Louva com humildade e fé o seu Senhor no Magnificat, que é a oração por excelência de Maria. É o cântico dos tempos messiânicos, onde ecoa o júbilo de Abraão, onde se antecipa a voz da Igreja.
Por isso seria interessante que nós aprendêssemos com Maria a celebrar o Magnificat, rezar, recitar, orar a Deus com o Magnificat, como nós fazemos no ofício divino, na oração da tarde, né? Nas vésperas, sempre se canta, se reza o Magnificat. Maria Virgem Orante no Magnificat. Maria Virgem Orante em Caná, onde ela implora por uma necessidade material e obtém um efeito de graça. Qual é o efeito da sua intercessão? O primeiro sinal, a transformação da água em vinho, e o grande efeito que foi a fé dos discípulos. Essa passagem termina dizendo: os seus discípulos creram nele. Maria Virgem Orante também em Pentecostes, onde ela ora com a igreja nascente. Virgem orante, virgem dada a oração no céu, onde ela continua a interceder pela salvação do seu povo. Também a igreja, então, com Maria e como Maria, ora sem cessar e intercede pelo mundo inteiro. O Papa Paulo VI ainda diz que Maria é a virgem que gera o Filho de Deus. O que é que isso tem a ver com liturgia? Sem ter conhecido o homem, Maria gera, por obra do Espírito Santo, o Verbo eterno, a palavra eterna, o Filho eterno do Pai, que desde toda a eternidade vive com o Pai, é agora gerado no ventre de Maria como homem. Como Maria, a Igreja também é virgem e mãe. A Igreja também gera a presença de Cristo na Terra. A Igreja gera os cristãos pela palavra e pelo batismo. Cada um de nós também podemos gerar Cristo. Nós não podemos gerar biologicamente, fisicamente, Cristo, mas nós podemos gerar Cristo pela palavra, pelos sacramentos, pela nossa fé, pela espiritualidade, podemos gerar Cristo no coração das pessoas com quem nós vivemos. Isso tudo é palavra de São Leão Magno, Papa, lá do final dos anos 400. E o Papa Paulo VI ainda faz uma relação da liturgia hispânica entre o ventre de Maria e a pia batismal. Mas eu vou ler esse trechinho, eu vou ler uma frase muito bonita que aparece aqui, número 19, da Marialis Cultus, diz assim: aquela, ou Maria, né? Maria trouxe no seu seio a vida. A igreja atrás na água batismal. Nos membros daquela, que é a igreja, que é Maria, nos membros daquela, que é Maria, Cristo foi plasmado. Nas águas da igreja, Cristo foi revestido. Então, a liturgia hispânica, ou da Espanha, faz uma relação entre o ventre de Maria e o ventre da pia batismal. O Cristo é gerado do ventre de Maria, nós, cristãos, somos gerados do ventre da nossa pia batismal. Maria Virgem Oferente, no episódio da apresentação, né, ela oferece o seu primogênito, conforme normas provenientes do livro do Êxodo, do livro do Levítico, oferece o seu primogênito, faz a sua purificação. Ela está, nesse episódio, está também a oferta que o filho, ao entrar no mundo, faz ao pai. Carta aos Hebreus, né? O filho que entrega-se na sua vontade ao pai. Eu vim para fazer a vontade do pai. Em vista da universalidade da salvação. Então, ali nós temos uma virgem que oferece o próprio Cristo. Cristo que é glória de Israel, Cristo que é luz das nações. Aqui nós temos uma referência antecipada à paixão de Cristo, sinal de contradição. A mãe que vai receber uma espada de dor, né? Então temos aqui a união da mãe com o filho na obra da redenção.
como Maria, também a Igreja oferece Jesus Cristo no sacrifício eucarístico. Virgem oferente. Tem até o canto, né? Virgem oferente sem igual. Maria é mestra da vida espiritual. Como ela, o fiel faz da própria vida um culto a Deus. Faz do seu culto um compromisso vital. Santo Ambrósio, lá nos anos 300, ele dizia que os fiéis tenham a alma de Maria para bendizer e louvar a Deus. Portanto, há uma relação entre o sim de Maria e a oração dominical. Como Maria disse, faça-se em mim a vossa vontade, na oração dominical nós dizemos, seja feita a vossa vontade. Então, é bom a gente sempre considerar que na oração do Pai Nosso, nós também fazemos as vezes de Maria para realizar a vontade do Pai. Enfim, são muitas as atitudes de Maria que servem de modelo para a vida cristã do fiel e da Igreja. São atitudes de Maria que nos ajudam no nosso culto a Deus. Então, Maria, mestra da vida espiritual, Maria, mãe do Filho de Deus, virgem oferente, virgem de oração, mulher dedicada à palavra, são tudo imagens de Maria, figuras de Maria, que nos mostram como ela é modelo para a Igreja, modelo para nós, no modo como nós exercemos o nosso culto cristão. Agora, num terceiro momento, nós vamos falar, então falamos no primeiro momento a liturgia e Maria na liturgia, no segundo momento Maria como modelo da Igreja para o culto cristão. Agora vamos falar de orientações para o culto a Maria. Ou seja, no culto cristão, seja na liturgia, principalmente, mas também na piedade popular, quais as orientações que o Papa Paulo VI apresenta? Então, diversas orientações. Primeiro, ele sugere, ele pede, ele suplica que toda forma de culto tenha um cunho bíblico em toda e qualquer forma de culto. Por quê? Porque a Bíblia é o livro fundamental de oração e de inspiração. Sempre que eu leio essas coisas, a importância da Sagrada Escritura na liturgia, eu me lembro do Padre Ney Brasil Pereira. Padre Ney Brasil Pereira, que sempre que compunha uma música, a letra de uma música, ele sempre fazia questão de mostrar como ele se inspirava na Sagrada Escritura. Chegava até a colocar, entre parênteses, as frases que ele tirava da Sagrada Escritura para compor as suas canções muito bonitas, maravilhosas. Vamos lembrar, por exemplo, Vinde e Vede, né? O hino do nosso Congresso Eucarístico aqui em Florianópolis em 2006. Então, a Bíblia é o livro fundamental de oração e de inspiração. Não pelo uso desconectado de textos e símbolos, mas sempre a partir da Sagrada Escritura. Inspiração para orações e letras de cânticos, né? O fundamento do culto a Maria está nos grandes temas da mensagem cristã. Por exemplo, Maria como filha de Sião, Maria como arca da aliança, Maria como mãe do Redentor, Maria como mulher, né? A nova Eva. São tudo imagens bíblicas que nos ajudam a celebrar melhor, digamos assim, o culto litúrgico e até mesmo a piedade popular. Então, primeiramente, nas orientações para o culto a Maria, estar marcado por um cunho, uma marca bíblica. E também uma marca litúrgica. Significa dizer que a harmonia do culto mariano deve estar, o culto mariano deve estar em harmonia com a liturgia, com os tempos litúrgicos, né? Se é advento, se é Natal,
se é Quaresma, se é Páscoa, se é Pentecostes, se é tempo comum. Nunca desconectar o culto mariano da liturgia, né? Até mesmo a piedade popular, até mesmo a religiosidade popular, harmonizar com os tempos litúrgicos, com mudanças a serem feitas com jeito pastoral, né? Nós podemos, é claro, no culto mariano, os cânticos, a imagem de Maria, procissões, né? Nós podemos adaptar a nossa liturgia para celebrar de maneira mais afetiva, mais cordial, a figura de Maria, mas com jeito pastoral, não abusando, por exemplo, colocando lá na frente, no presbitério, diversas imagens de Nossa Senhora, né? Lá na frente deve ter, no máximo, uma imagem de Nossa Senhora. E o que fazer das outras imagens, porque tem imagem de Nossa Senhora de tudo quanto é tipo? A gente pode até fazer uma espécie de rodízio. O que não se pode é encher o presbitério, encher a igreja, muito menos o presbitério, de imagens diferentes de Nossa Senhora. Assim como tem uma só imagem de Cristo, como é que você vai poder colocar diversas imagens de Nossa Senhora, né? Então, em nome da liturgia, não cabem nem rejeição, nem abandono das devoções populares, né? Quer dizer, não é que você vai ser assim tão apegado à liturgia, concentrar o culto mariano dentro da liturgia, que você vai rejeitar as devoções populares. Não é o caso de rejeitar, né? Não é o caso de abandonar as devoções populares. Mas também não é o caso de você fazer celebrações híbridas, confusas, né? Misturar liturgia com piedade popular. Por isso tem que ter sempre muita atenção, né? Para não fazer uma liturgia confusa, cheia de mistura, onde enfia um monte de coisa que não se sabe mais se é o culto litúrgico cristão ou se é uma devoção popular, né? É devoção marcada pelo sentimento, pela emoção. Uma coisa é o culto litúrgico, que é o culto de Cristo e da igreja toda. Outra coisa é a religiosidade, uma devoção popular de caráter particular, regional, devocional. Por isso não se pode confundir uma coisa com a outra. A liturgia, o culto mariano, o culto a Maria, na liturgia, na piedade popular, deve estar marcado também pelo caráter ecumênico. Por quê? Porque hoje nós não podemos evangelizar sem compromisso ecumênico. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, num documento, numa encíclica, Ut Omnes Sint, que todos sejam um, sobre o ecumenismo exatamente, ele diz: o ecumenismo não é algo acidental na evangelização. O ecumenismo é essencial para a evangelização. O que é que João Paulo II está dizendo? Não dá para evangelizar sem abertura ecumênica, sem compromisso ecumênico, sem sensibilidade com os irmãos de outras igrejas, né? É preciso a gente ter essa sensibilidade, essa abertura ecumênica, esse compromisso de trabalhar, lutar, esforçar-se, rezar, para que um dia, quando Deus quiser, todas as igrejas sejam uma só igreja, todos sejam um só rebanho diante de um só pastor, né? Agora, é claro que para tudo isso a gente precisa, é o Papa Paulo VI que está dizendo, reconhecer a profundidade doutrinal, escriturística e poeta dos ortodoxos, dos anglicanos e dos protestantes. Porque essas igrejas, principalmente a igreja ortodoxa, que é antiga como a igreja católica, aqui é preciso lembrar que a igreja ortodoxa e a igreja católica se separaram em 1054, e depois as igrejas protestantes, anglicanas, dos anos 1500, essas igrejas também têm um corpo doutrinal, também têm um cânon da Sagrada Escritura, também tem poesias, também tem hinos, também tem rituais referentes a Maria.
E é importante a gente conhecer isso para também enriquecer a nossa própria espiritualidade mariana. E implorar a Maria pela unidade dos cristãos. Porque se nós dizemos que Maria é mãe dos cristãos, mãe dos irmãos de Jesus Cristo, esses membros de outras igrejas são irmãos de Cristo, são batizados em Cristo, são filhos de Maria também. Por isso, Maria, mãe dos crentes, mãe dos cristãos, é preciso implorar a ela pela unidade dos cristãos, evitando exageros que induzam a enganos os irmãos cristãos acerca da doutrina da igreja. Às vezes, nós católicos somos tão exagerados na nossa devoção a Maria que os nossos irmãos protestantes pensam que nós adoramos Maria. Então, a gente também tem que ter um cuidado na nossa maneira de celebrar, reverenciar a figura de Maria. Sempre mostrando que Maria é caminho para Cristo. Maria não é obstáculo, mas ponto de encontro entre os cristãos, né? Maria não é obstáculo, não é empecilho. Ao contrário, em Maria, todos os cristãos poderiam se encontrar. Vejam o que diz o Papa Leão XIII, do final dos anos 1800, ele morreu no comecinho dos anos 1900. Ele dizia: todos os que são de Cristo foram gerados por Maria na única fé. Não só nós católicos, todos os que são de Cristo, todos os que são cristãos nas mais diferentes igrejas. O culto mariano, o culto litúrgico a Maria, o culto popular a Maria, deve também ser marcado por uma dimensão antropológico-psicológica. O que é que significa isso? Significa que nós precisamos considerar as condições da sociedade contemporânea, sobretudo o lugar da mulher, né? Hoje se fala muito o lugar da mulher, a vocação da mulher na igreja, na sociedade, no mundo da política, no mundo da justiça, da comunicação, da educação, do trabalho, enfim, nos mais diferentes ambientes, nos mais diferentes mundos, o lugar da mulher. E também o lugar, a vocação da mulher na igreja. É claro que tudo isso tem a ver também com Maria. Como é que Maria inspira-nos nessa questão? Como é que nessa questão nós nos inspiramos para falar de Maria? Então, a mulher na sua corresponsabilidade com o homem, no ambiente doméstico, olha o que o Papa Paulo VI está dizendo, né? A corresponsabilidade com o homem no ambiente doméstico e o seu poder de intervenção, o poder de intervenção da mulher na vida pública. Portanto, no doméstico e na vida pública, o trabalho conjunto de homens e mulheres. A presença da mulher nos mais variados setores da ação humana, como eu dizia antes, na vida cultural, na pesquisa científica, na afirmação intelectual, para superar certa desafeição, certa dificuldade de ter Maria como exemplo, né? Dado que seus horizontes de vida eram muito restritos. Aqui o Papa está se referindo à seguinte situação. É que, como Maria, naquele tempo, era uma mulher limitada, restrita aos horizontes daquele tempo, tem muitas mulheres que algumas acham que a mulher deve ser sempre assim, submissa, subjugada pelo marido, resignada, né? E há aquelas que rejeitam de maneira total isso tudo, inclusive tendo dificuldade de aceitar Maria como exemplo de vida. O Papa Paulo VI está sugerindo que nós apresentemos Maria como uma mulher firme, forte, uma mulher autêntica, uma mulher consciente da sua vocação de mulher, da sua feminidade, né? Uma mulher que pode ser, sim, exemplo para as mulheres de hoje, no seu empenho por serem mais presentes, serem mais consideradas na igreja e na sociedade. Depois, uma dimensão pastoral, diz o Papa Paulo VI, ou seja, apresentar Maria para além dos horizontes sociais e culturais do seu tempo.
né? Apresentar Maria hoje é apresentar Maria como uma mulher livre, adulta, uma mulher que aderiu à palavra de Deus, uma mulher que acolheu e praticou a palavra, uma mulher que foi animada pelo espírito de serviço e caridade, uma mulher que foi a primeira e mais perfeita discípula, seguidora de Jesus Cristo. Às vezes a gente fala muito de Maria naquela visão sentimental, adocicada, né, muito melosa de Maria, ou então fala muito de Maria no céu, né, lá assunta ao céu, gloriosa, poderosa, etc. E a gente esquece que Maria foi uma mulher da terra, uma mulher nesse mundo, e é assim que a Sagrada Escritura fala de Maria. Uma mulher livre, adulta, que aderiu à vontade de Deus, acolheu e praticou a palavra, e nesse sentido ela é exemplo para nós, né? Para nós sermos homens e mulheres da palavra de Deus, homens e mulheres do serviço, da caridade, homens e mulheres verdadeiros discípulos, seguidores de Jesus Cristo, como ela foi. Depois, a dimensão feminina, apresentar Maria como a nova mulher, a perfeita cristã, que reuniu em si as situações mais características da vida feminina: virgem, esposa e mãe. Algumas mulheres dizem, mas Maria, sendo virgem, esposa e mãe, é um exemplo inatingível, é uma mulher impossível de ser imitada. Qual é a mulher que consegue ser virgem, esposa e mãe ao mesmo tempo? Pois é, a gente poderia ver as coisas de outra maneira. Como é que uma mulher que é virgem pode seguir Maria, pode viver a sua virgindade, a sua castidade, a sua consagração a Deus, seguindo Maria na sua virgindade? Como é que uma mulher que é esposa pode seguir Maria como esposa na sua esponsalidade, na sua relação com seu marido, São José? Como é que uma mulher que é mãe pode ser mãe do jeito de Maria, na sua relação com Jesus Cristo? Então, é claro que uma mulher não consegue ser ao mesmo tempo virgem, esposa e mãe, mas uma dessas características a mulher é, e em uma dessas ela pode se situar diante de Maria para tê-la como modelo. Depois, a dimensão antropológica, Maria como ser humano. Apresentar Maria como modelo pelo qual todas as pessoas anseiam no nosso tempo, né? Uma mulher participativa, uma mulher que dá o seu sim ativo e responsável à obra dos séculos, dos milênios, né? A obra da redenção. Uma virgindade como uma opção corajosa para a consagração total a Deus, né? Uma mulher, melhor dizer ainda, um ser humano, porque aqui ela não é exemplo só para as mulheres, ela é exemplo para todos os seres humanos, homens e mulheres, né? Dá um sim ativo à obra dos séculos, uma virgindade como opção corajosa, consagração total a Deus. Não foi uma mulher passiva, alienada, mas foi uma mulher profeta confiante do Deus dos humildes e oprimidos. Nas minhas aulas de Mariologia, quando eu falo de Magnificat, me desculpando diante das mulheres, porque pode haver uma má interpretação aqui, eu digo, Maria foi muito mais homem do que muitos homens, né? A mulher forte, como muitas pessoas na história, conheceu a pobreza, o sofrimento, o exílio. Ela teve a coragem de dizer: Deus vai derrubar os poderosos de seus tronos e elevar os humildes. Vai mandar embora os ricos de mãos vazias, quer dizer, o rico não vai precisar levar coisa para casa, ele vai participar da vida em comum e vai partilhar aqui em comum. Os ricos, embora de mãos vazias, e saciou os famintos. Então, é preciso ser muito homem, no sentido genérico, né? Muito antropos, muito forte, muito profeta, para dizer o que Maria disse. E é claro, quando a gente diz que Maria disse isso, é preciso considerar que ela viveu isso. Diferentemente de muitos de nós que falamos sem viver, Maria, o que ela diz, ela fala, né? O que ela fala, ela pratica.
Então, ela fala da abundância do seu coração. Maria que acompanhou o filho até a morte, Maria que é a verdadeira mulher. No Evangelho de São João e no Apocalipse, que também é um escrito joanino, o evangelista não diz o nome de Maria. Ele diz: a mãe de Jesus estava lá, em Caná e aos pés da cruz. A mãe de Jesus. E quando Jesus fala com a sua mãe, em Caná da Galileia, por exemplo, ele responde: mulher. Que temos a ver com isso, né? Jesus chama a sua mãe de mulher. Na cruz, mulher, eis aí o teu filho. Depois, lá no livro do Apocalipse, a mulher coroada de 12 estrelas. Quem é essa mulher? Essa mulher é a nova Eva. Essa mulher é a mulher. É a mãe da humanidade, é a mãe da igreja, é a mãe de cada um de nós, a mulher por excelência, né? Enfim, Maria é um modelo acabado do discípulo. O discípulo que é o obreiro da cidade terrena, peregrino rumo à cidade do céu. Estamos na terra, trabalhadores, obreiros, operários da cidade terrena, sempre peregrinos na nossa caminhada rumo ao céu. Por fim, ainda nas orientações para o culto a Maria, o Papa Paulo VI chama atenção a desvios cultuais, né? Desvios que podem acontecer no culto a Maria. Então, ele chama a atenção de exageros de conteúdos e formas, né? Preocupação, um exagero demasiado com relação à figura de Maria. É sempre bom lembrar, mas isso outros assessores deverão dizer nos próximos dias, como a liturgia é sóbria na apresentação de Maria. Lá na oração eucarística, no final, depois da consagração, aparece uma referência a Maria, Mãe de Deus, né? É sóbria. É dizer pouco, mas no pouco que se diz muito, né? Porque é carregado do verdadeiro culto a Maria. Então, cuidar para não exagerar em conteúdos, em formas que falseiam a doutrina, mesquinhez de mente que obscurece a figura de Maria. Quando você apresenta uma Maria muito melosa, não é a mãe de Jesus, né? Quando você apresenta uma Maria muito intimista, muito só para si, voltada para si, não é a verdadeira figura de Maria. Então, são conteúdos e formas que falseiam a doutrina, né? Às vezes, uma vã credulidade baseada em práticas exteriores, assim como se você tem práticas exteriores porque reza o texto todo dia, porque todo dia reza a Ave Maria, você acha que está garantido o céu. Essas práticas exteriores, a gente tem que cuidar muito disso. A verdadeira prática, ela nasce de dentro do coração. Por isso, um sentimentalismo estéril, passageiro, né, é alheio ao estilo evangélico. No evangelho, nós não temos sentimentalismos, nós temos relação, nós temos afeto, nós temos cordialidade, nós temos seguimento, nós temos docilidade. Esses são as virtudes evangélicas vividas por Maria, né? Então, um estilo evangélico de perseverança, de efetividade, né? Depois também o Papa sugere cuidado com uma descomedida busca de fatos extraordinários, coisas lendárias ou falsas, né? Ficar preocupados com milagrismos, né? Coisas extraordinárias, que não têm fundamento na história, então vai se passando isso apresentações unilaterais que desfiguram Maria, que tiram Maria do seu lugar no plano redentor, né? Então, Maria é grande exatamente pela sua pequenez. Ela é importante exatamente pela sua simplicidade. E é isso que nós devemos levar em conta no culto mariano, sempre dizendo o que Paulo VI escreveu na Marialis Cultus. Enfim, um culto genuíno, né? A genuinidade do culto a Maria.
Deve ser, então, um culto sólido, nos fundamentos bíblicos e teológicos. Por isso a importância da gente estudar a mariologia bíblica e a mariologia na tradição da Igreja, nos santos padres, aqueles primeiros grandes teólogos lá dos anos 100 a 700, os santos padres, né? Os doutores de teologia da Igreja, nesses 2000 anos, o que a teologia diz sobre a Igreja. Depois também um culto genuíno busca a glória de Deus, né? E a aplicação prática na vida cristã. Não pode ser um culto desligado da vida, tem que ser um culto vivido, um culto praticado, né? Um culto próprio da vida cristã. Isso, então, com relação a orientações para o culto a Maria. Então, nós vimos Maria na liturgia, depois vimos Maria como modelo do culto cristão, depois vimos, estamos terminando, Maria, orientações para o culto a Maria, seja na liturgia, seja na piedade. E eu vou terminar com uma frase longa, mas muito interessante, do Papa Paulo VI, sobre o culto a Maria. Diz assim Papa Paulo VI: desejamos acentuar bem isto. O culto que a Igreja Universal tributa hoje à Santíssima Virgem é derivação, prolongamento e acréscimo incessante daquele mesmo culto que a Igreja de todos os tempos lhe rendeu. Então, é sempre o mesmo culto, só que prolongado, acrescentado, continuado. O Papa continua dizendo: com escrupuloso estudo da verdade e com uma sempre vigilante nobreza de formas. Ou seja, sempre buscando simplicidade, sobriedade. O Concílio Vaticano II tem uma frase muito bonita sobre a liturgia. Ele usa a expressão a nobre simplicidade, né? Uma simplicidade marcada pela nobreza. Continua o Papa. Da tradição perene, viva, em virtude da presença ininterrupta do Espírito Santo e do contínuo dar ouvidos à palavra, então, nessa tradição, a Igreja do nosso tempo extrai motivações, argumentos, estímulo para o culto que hoje a Igreja presta à Virgem Maria. E a própria liturgia, que recebe do magistério aprovação e ânimo, alento, a liturgia é expressão altíssima e documento probatório dessa mesma tradição viva. Ainda o Papa Paulo VI, um tal culto à Virgem Santíssima tem raízes profundas na palavra revelada e também nos sólidos fundamentos dogmáticos, os dogmas marianos. A singular dignidade de Maria, mãe do Filho de Deus, e por isso filha predileta do Pai, templo do Espírito Santo. Olham que títulos bonitos o Papa Paulo VI está lembrando de Maria na Lumen Gentium. Mãe do Filho de Deus, filha predileta do Pai, templo do Espírito Santo. Por esse seu dom de graça sem igual, ela ultrapassa de longe todas as outras criaturas celestes e terrestres, né? Mesmo sendo membro da Igreja, mesmo sendo nossa companheira, nossa irmã, nossa mãe, ultrapassa de longe todas as outras criaturas celestes e terrestres. A sua cooperação nos momentos decisivos da obra da salvação, realizada pelo Filho, a sua santidade já plena na conceição imaculada, portanto, desde que ela foi concebida, a sua santidade desde o início, e apesar disso, sempre crescente, né? Não obstante, mesmo sendo concebida santa, sem pecado, é uma santidade sempre crescente, não é uma santidade parada lá na concepção, é uma santidade desenvolvida, uma santidade em progresso, na medida em que ela aderia à vontade do Pai e ia percorrendo o caminho do sofrimento. Ela também ia, diz o Papa Paulo VI, ela ia progredindo constantemente na fé, na esperança e na caridade, o progresso da fé.
a sua missão e condição única no povo de Deus, do qual é, ao mesmo tempo, membro, sobreeminente, modelo limpidíssimo e mãe amorosíssima. E a sua incessante e eficaz intercessão, em virtude da qual, embora assumida ao céu, olha que bonito, continua muito perto dos fiéis que a imploram, e até mesmo daqueles que ignoram ser seus filhos. A sua glória, enfim, que enobrece todo o gênero humano, é uma honra para a humanidade ter uma mulher assim, né? Na glória, uma glória que enobrece toda a humanidade, como de modo admirável o exprimiu o poeta Dante, lá nos anos 1300. Tu és aquela que a natureza, que a humana natureza, nobilitasse de tal modo que o seu autor não desenhou fazer-se sua feitura. Né? O autor que criou Maria não desprezou, não desdenhou tornar-se, ser feito da mesma matéria, da mesma natureza humana de Maria, que é a natureza humana de todos nós. O último slide. Maria, de fato, é da nossa estirpe, da nossa raça, né? Verdadeira filha de Eva, se bem que isenta do label do mal, né? A marca, a pecha, o pecado do mal, né? A mancha do mal. Então, filha de Eva, isenta da mancha do mal, nossa verdadeira irmã, olha que bonita essa expressão, nossa verdadeira irmã, que compartilhou plenamente, mulher humilde e pobre como foi, compartilhou plenamente a nossa condição. Acrescentaremos ainda, o culto à bem-aventurada Virgem Maria tem a sua suprema razão de ser na insondável e livre vontade de Deus, que, sendo a eterna e divina caridade, realiza todas as coisas conforme um plano de amor. Ou seja, a história poderia ser totalmente outra, porque tudo é a livre vontade de Deus. Mas, na sua insondável e livre vontade, Deus quis que as coisas fossem encaminhadas dessa maneira, escolhendo essa mulher para a mãe do seu filho feito homem e dando-nos, portanto, ela como mãe do seu filho, nós como irmão, ela como mãe do seu filho, nós como irmãs do seu filho, ela também é nossa mãe. Amou-a, Deus amou-a e fez-lhe grandes coisas, amou-a por causa de si mesmo e por causa de nós, e deu-a a si mesmo e a deu também a nós. Né? Deus deu para si mesmo uma mãe e deu para nós também uma mãe. A mesma mãe que é dada para Deus, para o Filho Eterno de Deus, é dada como mãe também para todos nós. É isso, minhas irmãs, meus irmãos, que eu tenho a dizer a respeito do culto mariano, na visão, na perspectiva da Marialis Cultus, exortação apostólica do Papa São Paulo VI, de 1974. Padre João Humberto. Muito bem, obrigado desde já, Padre Vitor, também pela sua exposição. Obrigado a todos aqueles que interagiram conosco ao longo da live. Tivemos muitos comentários, agora, sobretudo ao final, também na gratidão pela forma concreta, as explicações como o senhor foi colocando o documento, a Marialis Cultus em si, também as sessões, né, que foram tratadas, não adiantando as outras noites, mas já estão claramente apontando alguns aspectos. Padre Vitor, então, recuperou o documento da Marialis Cultus, um documento, uma exortação do Papa São Paulo VI, de 1974. Foi o tema que ele nos dirigiu esta noite. Tratou no início sobre a questão da liturgia em si, para que a gente pudesse entender Maria dentro desse contexto litúrgico. Assim, Maria na liturgia, depois com os parágrafos a partir para o 16, para quem tem também a exortação, Maria como modelo do exercício do culto, a partir do 29, orientações para o culto a Maria, então uma série de aspectos, dimensões, orientações, correções
que o Papa Paulo VI também ali nos apresentava. E terminando com esta conclusão, como o Padre Vitor também aqui foi um pouco retomando alguns pontos e comentando conosco. Padre Vitor, temos algumas perguntas, eu vou dirigir ao senhor, e o senhor peço a gentileza, né, de comentar, responder. Né? Ok, vamos lá. Eu vou escolher para tentar dar prioridade para aquelas que talvez sejam mais para esta noite. Né? Maria Glória Silva, é importante explicar melhor culto litúrgico e devoção popular. O que você acha das novenas populares dedicadas a Maria junto com a missa? Então, como eu disse antes, e quem diz isso também é o Papa Paulo VI, né? E se bem que ele não diz de maneira tão simples como eu vou dizer aqui. Não se deve misturar liturgia com piedade popular, né? Porque quando você enfia na liturgia aquilo que não está previsto na liturgia, aquilo que não é da tradição ritual da igreja, você está dizendo que sou eu que faço a missa, sou eu que faço a liturgia. A liturgia não é sua, a liturgia é da igreja em todo mundo, da igreja no tempo, nesse tempo agora, e no espaço todo, né? Por isso a gente tem que cuidar. Não é impossível que você leve aspectos da piedade popular para dentro da celebração litúrgica, vamos falar da liturgia. Não é impossível, mas tem que ser feito de maneira tal que não seja uma agressão à liturgia. Né? Por exemplo, já aconteceu, o que eu vou dizer já aconteceu. O padre que diz assim, hoje, em vez de homilia, já que é dia de Nossa Senhora, vamos rezar o terço na hora da homilia. Não pode fazer isso, né? Além de revelar preguiça e falta de zelo apostólico desse padre, está mostrando que ele não tem conhecimento de liturgia, né? Se ele quiser louvar, bendizer Maria, não é desse jeito que se vai fazer. Na verdade, isso é uma ofensa a Maria, né? Você, sei lá, tem uma perguntinha aqui que eu vou aproveitar para antecipar. Você, digamos assim, a pergunta diz assim, a festa da nossa padroeira coincide com a solenidade da Santíssima Trindade. Pode-se deixar de lado a solenidade da Santíssima Trindade para celebrar Maria? Não, não pode, de jeito nenhum. Imagina colocar Maria na frente da Santíssima Trindade, né? É uma ofensa litúrgica, é uma ofensa a Maria fazer isso, né? Ela não quer que se faça isso, então tem que encontrar outro dia, né? Uma vez, já que eu estou falando de Pentecostes, né, Santíssima Trindade, me lembrei de Pentecostes. Fui rezar missa num determinado lugar, era domingo de Pentecostes, mas era o 5º domingo do mês. Quando eu cheguei lá, o pároco tinha feito uma viagem, sei lá o quê, fui rezar no lugar dele. O pessoal da liturgia disse, padre, hoje a missa é do dízimo. Como assim do dízimo? Porque todo 5º domingo do mês a gente reza a missa do dízimo, leituras, orações, tudo próprio do dízimo. Eu disse, gente, mas hoje é Pentecostes, não tem como celebrar missa do dízimo no dia de Pentecostes. Nós vamos celebrar Pentecostes. Não, padre, nós temos que rezar o dízimo, a missa do dízimo, porque é o 5º domingo do mês. Eu disse, tá bom, então vocês vão celebrar o dízimo, eu vou embora, porque eu preciso encontrar um local e um horário para celebrar Pentecostes. Eu sou padre, como é que vou passar o domingo sem celebrar a solenidade de Pentecostes? Claro que eu exagerei para dizer, gente, não dá, né? Pelo amor de Deus, reconhecem que não pode fazer uma coisa dessas. Então, liturgia é liturgia, né? Piedade popular é sempre algo de caráter devocional, é sempre particular de um povo, de uma região, é um aspecto da vida cristã, tem caráter mais sentimental, emocional, né? É onde você pode extravasar, digamos assim, o seu coração. A liturgia não é lugar para você extravasar o coração no sentido de sentimentalismo, emocionalismo. A liturgia ela tem um caráter público, um caráter universal. Você não está sozinho, você está com o povo santo de Deus de todo o mundo. Porque a igreja inteira, naquele domingo, está celebrando a mesma liturgia, né?
Se você fizer algo diferente, você já não está em comunhão com a igreja inteira. Então, é uma questão de comunhão. Quem falava isso era o Papa Bento XVI, num documento sobre a liturgia, Sacramentum Caritatis, sobre a Eucaristia como sacramento da caridade. Ele dizia que nós temos que ter a arte de celebrar, não só nós padres, todos nós, a arte de celebrar. Padre Humberto? Sim. Duas perguntas que, talvez dentro em torno da abordagem ecumênica, né, que o senhor comentava. A Lúcia pergunta, por que outras religiões não aceitam Maria, né? E a Maria da Graça, com relação ao caráter ecumênico, como fazer com que outras denominações religiosas aceitem Maria? Então, outras denominações religiosas, na verdade cristãs, né, não aceitam Maria, são os protestantes, anglicanos, pentecostais, né? Não é que eles não aceitam Maria, eles não aceitam Maria como nós, católicos, aceitamos. Eles também têm a presença de Maria na vida deles. Aqui é tudo uma questão de método, porque nós, católicos, juntamente com os ortodoxos, nós, católicos, aprendemos a ler a Bíblia para ver mais do que a Bíblia diz, né? Nós lemos a Bíblia não de maneira apenas intelectual, aquilo que está dito, a gente sempre procura, digamos assim, imaginemos que você fez uma grande viagem, está longe de casa há muito tempo, lá longe você recebe a carta da sua mãe, do seu pai, e você vai ler essa carta. É claro que você não vai ler letra por letra e só a letra. Você vai fazer uma leitura nos entreditos, né? Você vai fazer a leitura imaginando, quem sabe até chorando, se alegrando com aquilo que você vai lendo. É dessa maneira que nós católicos lemos mais do que aquilo que está escrito, né? Por isso, a nossa interpretação da Sagrada Escritura é mais ampla, né? Por exemplo, nós católicos vemos na frase do anjo a Maria, cheia de graça, alegra-te, cheia de graça, em grego, kecharitomene, é um título que o anjo dá a Maria, né? Nós vemos nessa palavra que Maria é cheia de graça desde o início, desde a sua concepção, né? E a Igreja Católica, então, ela vai desenvolvendo a sua interpretação até chegar a essa visão que hoje nós temos a respeito de Maria, uma Maria grandiosa. Já os nossos irmãos evangélicos, protestantes, pentecostais, etc., eles leem a Bíblia pelo mínimo, digamos assim. A Bíblia nos fala de Jesus Cristo. Ele é que é o nosso único mediador, ele é que é o nosso Salvador, né? E, portanto, é nele que nós temos que celebrar, que centrar a nossa fé. Então, tudo que vem a mais, mesmo a figura de Maria, atrapalha, né? Sobretudo se eles veem em nós católicos esses exageros, né? De nós colocarmos Maria na frente de Cristo. É claro que para eles isso é um escândalo, é um motivo deles não serem tão abertos à figura de Maria. Mas é preciso dizer o seguinte, que Lutero, por exemplo, que é o grande reformador, Lutero, Zwinglio, Calvino, eles tinham uma mariologia bem consistente, né? Eram homens muito marianos. Lutero, por exemplo, escreveu um livro, Comentário ao Magnificat. É um comentário lindíssimo sobre a figura, sobre a oração do Magnificat de Maria Santíssima. Então, talvez falte a gente conhecer também, né, o que os nossos irmãos dizem sobre Maria. Às vezes a gente tem esse preconceito, mas não se abre a conhecimento da mariologia deles e um possível diálogo a se ter com eles. Não por acaso, o comentário de Lutero ao Magnífica foi publicado no Brasil por uma editora católica, né? Inclusive. Exatamente.
Pergunta do Marcial Linhares. A ladainha de Nossa Senhora entra nesse contexto da liturgia como devoção popular, ou nasce da reflexão teológica da Igreja? Sobre os títulos, né? A linguagem da ladainha. Muitas das invocações não são bem compreendidas pelos fiéis que rezam. Bom, eu não saberia dizer a origem histórica da ladainha de Nossa Senhora, né? Mas imagino que ela tenha um fundo popular, né? Mas também um fundo teológico, no sentido de alguém com conhecimentos bíblicos, né? Alguém que, por exemplo, chama Maria de Porta do Céu, né? Chama Maria de Torre de Davi, Maria Torre de Marfim, né? Então, são títulos que não sei se o povo daria esses títulos a Nossa Senhora, né? Como a própria pergunta diz, títulos difíceis de serem entendidos. Então, possivelmente, tem muitos títulos que provêm de devoções populares, mas também marcados por títulos provenientes de reflexão teológica, de algum monge na sua mística, na sua espiritualidade mariana, né? Agora, é claro que quando a gente celebra, né, canta ou recita a ladainha de Nossa Senhora, talvez fosse o caso, por exemplo, de um catequista, ou pároco, ou uma catequista, alguém, antes de recitar, dar uma catequese sobre os títulos marianos, né? Sobretudo esses mais difíceis de serem entendidos pelo povo, porque senão a gente fica transmitindo isso de geração em geração, e as pessoas repetem, é uma prática, vira uma prática puramente exterior, sem adesão interior. Muito bem. Márcio Murilo Martins, que relação, ele bota bíblica, teológica, espiritual, sociológica, política, pode-se fazer entre o Cântico de Ana, do livro de Samuel, e o Magnífica, do Evangelho de Lucas? Então, é claro que Lucas faz uma composição para colocar na boca de Maria este hino, né? Então, é uma composição de Lucas. Acho que todo mundo entende que nós não podemos imaginar que Maria falou exatamente isso que está lá no Magnífica, né? Nós estamos na infância de Jesus, lá pelos anos 1, 2, 3, sei lá, ou até antes daquilo que hoje se chama era cristã. O evangelista Lucas escreveu lá no ano 80, 85. Está uma distância, portanto, de 80 anos entre a escritura do Evangelho de Lucas e a figura de Maria. Então, Lucas compôs esse hino, essa oração. Compôs em base ao quê? A ele mesmo, né? Porque ele é que é o autor sagrado do terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas. Ele compôs em base àquilo que ele ouviu das primeiras comunidades cristãs. Ele começa o evangelho dizendo que fez uma boa pesquisa para escrever o evangelho. Então, ele deve ter ouvido algum cântico a Nossa Senhora lá nos primeiríssimos tempos do cristianismo. Aquilo que possivelmente Maria terá falado para ele. A tradição da igreja entende que Lucas teve algum acesso à figura de Maria, e também ao Cântico de Ana. O Cântico de Ana, como está na pergunta, é um cântico bastante inspirador, do qual Lucas se serviu para compor o Magnificat. Então, é uma composição de Lucas com essas fontes, né? As primeiras comunidades cristãs, a figura de Maria e o Cântico de Ana, conhecido das comunidades judaicas e cristãs, né, desde sempre, né? E nesse contexto da relevância entra aquilo que Paulo VI escreveu, né? A própria Marialis Cultus, a atualização, né? Daquilo que Maria é como profetisa e também como modelo antropológico, feminino, enfim, para hoje também, né?
Temos algumas perguntas, novamente, sobre aparições, né? Motivo que a gente deixe para sexta-feira, porque senão o Padre Vitor vai ter que adiantar algo daquilo que o Padre Wellington, já no início da exposição, vai nos explicar na sexta-feira, né? Algo sobre as aparições. Duas perguntas ainda nesse sentido antropológico, de algum modo. O Alexandre Borges, Padre Vitor, o que a teologia mariana nos revela a respeito da antropologia cristã? No sentido, quem é o homem à luz da Mariologia? E talvez, se quiser unir, o Rui Luiz Estela, como Maria pode ser mais assumida no ministério sacerdotal? Então, para a primeira pergunta, eu responderia assim: Maria é o único ser humano, somente humano, plenamente realizado, né? Então, claro que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Verbo encarnado, como diz Gaudium et Spes número 22, em Jesus Cristo todo ser humano se vê, se encontra, se espelha, todo ser humano sabe-se quem ele é. Cada um de nós é tanto mais humano, quanto mais nós formos configurados a Jesus Cristo, o ser humano por excelência. Mas, a partir de Jesus, por causa de Jesus, o ser humano mais humano que nós temos é Maria, uma mulher plenamente realizada. É o antropos, né? A antropologia é o antropos plenamente realizado. Desde o início, então, desde a sua concepção, concebida sem pecado, Maria sempre foi aquilo que todo ser humano sempre deveria ter sido. Porque nós fomos criados, diz São Paulo no hino aos Efésios, criados puros, santos, imaculados, só que nós nos deixamos marcar pelo pecado. Maria não, Maria sempre foi o ser humano puro, santo e imaculado desde a sua concepção. E Maria já na Assunção, Maria já é o ser humano plenamente realizado, plenamente glorificado. Então, seja no nosso início, seja no nosso final, nós temos a figura de Maria como modelo do que é realmente ser humano. Com relação a exemplo para o sacerdócio, eu diria o seguinte, é que nós, sacerdotes, temos como vocação estarmos diante do povo, né? Fazendo, às vezes, de Cristo, diante do povo, a serviço do povo, para o povo, com o povo. A gente sempre tem essa figura de Cristo esposo, isso é o Papa João Paulo II que diz na Pastores da Bovobis, né? Como Cristo é Senhor da Igreja, cabeça da Igreja, esposo da Igreja, servidor da Igreja, também o padre é como Cristo, servidor, cabeça da Igreja, esposo da Igreja, né? Ministro da Igreja, ele está diante da Igreja, ok, fazendo as vezes de Cristo. Oxalá todos fizessem isso, né? Fazer as vezes de Cristo, servidor da Igreja. Agora, a figura de Maria nos ensina também a nós, padres, a estarmos no meio do povo. Esse é o sacerdócio mariano, né? O sacerdócio de Maria não é um sacerdócio de quem está à frente, é um sacerdócio de quem está no meio, né? Maria é leiga, né? Maria é catequista, Maria é uma ministra leiga, né? A partir da simplicidade do início do discipulado cristão. Então, nós, padres, teríamos muito a aprender com Maria nesse sentido de estar mais no meio do povo, não tanto só à frente, mas mais, o Papa Francisco disse isso uma vez, né? Estar à frente para guiar, estar atrás para socorrer os atrasados, mas, de preferência, estar sempre mais no meio do povo, para o serviço, para a presença, para a acolhida. Muito bem. Como padre, digo, obrigado. Né? Obrigado. Muito bonito. Né? A igreja tem mais Marias do que Pedros. Né? Papa Francisco insiste nisso. Temos algumas perguntas bastante pontuais sobre devoção, mas estamos no horário. Eu vou
Aproveitando o Padre Vitor, na hora de sistemática, eu vou escolher a última pergunta, porque as outras talvez teremos ainda oportunidade. Laureano Carlos Schmidt. Cristãos não católicos não consideram Maria como mãe de Deus. Tem a ver com o Concílio de Niceia, ano que vem, 1700 anos. Seria essa a razão de considerarem Maria apenas como mãe de Jesus? Então, na verdade, a teologia desses cristãos não católicos depende muito de igreja para igreja, né? Então, quando a gente fala de cristianismo, eu vou começar lembrando que podemos falar de 5 grandes ramos do cristianismo. Nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos a Igreja Ortodoxa, na verdade, igrejas ortodoxas em sinodalidade, nós temos as igrejas protestantes, nascidas na Reforma nos anos 1500, nós temos as igrejas pentecostais, que começaram a surgir no começo dos anos 1900, né? Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Evangelho Quadrangular, etc. E nós temos as igrejas neopentecostais, que são essas que estão surgindo desde 1970, 80, e hoje foram criadas outras. Então, são 5 grandes ramos do cristianismo. Essas primeiras, a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa e as igrejas protestantes históricas, não têm problemas com o título Maria Mãe de Deus. Por quê? Porque elas todas aceitam o credo de Niceia, o credo niceno 325, reformulado em Constantinopla 381, o credo niceno constantinopolitano, e os primeiros grandes concílios cristológicos, Éfeso, por exemplo, que fala de Maria como mãe de Deus, né? Entendendo mãe de Deus, filho de Deus, que se fez homem quando se fez homem. Ok. Agora, as outras igrejas, pentecostais e neopentecostais, porque não têm um corpo doutrinal tão elaborado como nós temos, né? Porque leem a Bíblia de maneira muito literal, fundamentalista, não conseguem ter uma visão plena da Sagrada Escritura, elas falam de Maria, mãe de Jesus, mas não conseguem dar o passo reflexivo, né, do pensamento, não conseguem entender que se Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus, é claro que Jesus é mãe de Deus, né? É claro que eles não entendem aquilo que nós entendemos. Nós não falamos de Maria, mãe de Deus Pai, mãe de Deus Espírito Santo, mãe de Deus Santíssima Trindade. Nós falamos mãe de Deus que se fez homem em Jesus de Nazaré, né? Então, a dificuldade delas é mais por falta de um corpo doutrinal mais bem trabalhado, né? Mais bem fundamentado, não só na Bíblia, mas na tradição da igreja, né, na reflexão teológica. Muito bem. Muito obrigado, Padre Vitor, também pela prontidão de responder, neste tempo que nos foi proposto, as perguntas, aquelas que eu também selecionei, né, por conta e risco para este momento. Tânia, convido a estar conosco para também fazer o agradecimento final, por gentileza. Então, nós queremos agradecer todos que estiveram conosco na noite de hoje. Nós tivemos aí uma participação expressiva de em torno de 250 internautas ligados conosco do início ao fim. A presença de todas as 10 dioceses do nosso Regional Sul 4, irmãos e irmãs da Grande Guarulhos, Juazeiro do Norte, Uberlândia, Itapioca, Juazeiro e Itapioca no Ceará, Porto Alegre, Quixadá, Guanhães, Minas Gerais, Erechim, Fortaleza, Caratinga, Pelotas, comunidades religiosas das Irmãs Franciscanas de São José, também das Irmãs Sacramentinas de Bérgamo. Muitos padres, diáconos, leigos e leigas acompanhando esse momento tão importante para todos nós. Padre Vitor, a ideia nossa, quando pensamos, planejamos
esse momento formativo se fundamentou na ideia de ajudar, né, as comunidades, as equipes celebrativas, a compreender melhor o mistério de Maria a partir da Sagrada Liturgia e também dar um auxílio, sobretudo neste mês de maio, em que aflora a devoção, né, a Maria das nossas comunidades. A noite de hoje já nos deu muitos indicativos e hoje, assim, a gente bebeu de uma fonte insaciável do saber, pelas suas palavras. Eu gostaria de fazer da minha fala no agradecimento o que o Rui Stella escreveu. Ele escreveu nos comentários que a profundidade sábia e a simplicidade com que o Senhor nos explica nos aproxima cada vez mais de Maria. E eu queria dizer para o senhor que as palavras do Rui são as nossas na noite de hoje. Todos nós, eu fui sua aluna, o Padre João Alberto foi seu aluno, tantos irmãos e irmãs que nos acompanharam, né? Se colocando ali, saudade das suas aulas, vontade de ouvir de novo, matamos a saudade de ouvir, Padre Vitor. Então, a gente sempre aprendeu muito com o Senhor. O Senhor foi para a nossa vida um grande testemunho de sacerdote, de liderança religiosa e um grande professor na academia. Muito obrigada, Padre Vitor, pelas suas palavras na noite de hoje, pelo seu saber partilhado, pela sua presença na nossa vida e pelo seu ministério a serviço da Igreja. Todas as palavras que eu disser não vão dar conta de expressar o que nós sentimos pelo Senhor. Muito obrigado. E o que a gente pode dizer é que rezamos muito a Deus e pedimos que Nossa Senhora sempre lhe proteja, que o Senhor seja digno e receptor de todas as bênçãos que lhe são destinadas pela nossa prece. Muito obrigada, Padre Vitor, por tudo que o Senhor representa para nós. Que Deus lhe abençoe profundamente. Amém. Padre Humberto. Obrigado. Palavras, né, para falar para o Padre Vitor, porque ele fala tão bem que a gente não sabe nem o que dizer para ele numa hora dessa. Obrigado, Tânia. Obrigado mais uma vez, Padre Vitor. Agradecimento também a Dom Mário, que esteve também nos acompanhando ainda esta noite, nosso bispo referencial. Enfim, antes da bênção final, gostaria de recordar e convidar para as próximas noites. Amanhã, dia 24, quarta-feira, trataremos de Maria na Piedade Popular. Hoje, muitas perguntas daquelas que acabei não fazendo se referiam especialmente a este tema. Também a Mariales Cultos, né, tem uma sessão para tratar deste tema, a Piedade Popular, com a professora Célia Soares de Souza, que é membro da Academia Marial de Aparecida, né, uma academia especializada na Mariologia católica, né, ligada ao Santuário Nacional de Aparecida. Então, fica o convite, insisto, para que motivemos, convidemos nossos irmãos, amigos, conhecidos, irmãos de comunidade, fiéis, batizados, para que a gente viva, aprofunde e aproveite esta semana que está sendo tão rica e, quiçá, seja também frutuosa na graça de Deus. Feitos os agradecimentos, Padre Vitor, pedimos que o Senhor invoque e dirija as palavras de bênção sobre todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Desça sobre todos vós, minhas irmãs, meus irmãos, por intercessão de Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, nossa Mãe, desça sobre todos vós as bênçãos
a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e convosco permaneça para sempre. Amém. Gente, muito obrigado pela atenção, pelo convite, pela acolhida. Vamos firmes e fortes, seguindo o discipulado de Maria no seguimento de Jesus. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Boa noite, bom descanso a todos. Até amanhã. Boa noite, boa noite.